Boa noite para todo mundo, para quem eu não consegui falar ainda. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. O Penny foi uma das que começaram o Novo Horizonte com a gente, e depois ela, né, tem um caminho lá com um centro mais ligado à Europa, né, mas também mora no coração de todo mundo. Então vamos envolvendo a Elaine em nossas vibrações, para que ela seja muito... Elaine, tá contigo. Desculpa a brincadeira. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Valnei me chamou porque os paulistanos falam assim, me chamaram e falaram, ai, que saudade do povo de São Paulo, né? Uma alegria estar aqui mais uma vez nessa casa, né? Sendo abraçado aí por todos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. Sempre no início dos nossos trabalhos, a gente faz uma prece para a gente se ligar à espiritualidade, ao plano espiritual, certinho? Vamos, eu, quem preferir, se manter de olhos abertos. Esse é um momento de relaxar, respirando serenamente. Vamos, vamos conectando, por mais que fora de nós esteja barulho, Sol tá muito chovendo, fora de nós esteja frio ou calor, se fora de nós, no ambiente da nossa casa, a casa continua ativa, as pessoas continuam nos seus afazeres, nós, neste momento, vamos conectando com o coração, abrindo uma conversa espiritual e mental no novo horizonte. E vamos nos ligando com aquele sentimento bom de estar perto de Jesus, de estar com os discípulos, conversa com as pessoas que vinham procurá-lo. Agora é o nosso momento de estarmos na presença de Jesus. Mestre amado, aqui nós estamos, cada um de nós numa região do mundo. Estamos unidos em teu nome, os nossos corações transbordando de alegria. E neste momento, possamos, através das tuas palavras, dos teus ensinamentos, caminhar cada dia mais contigo. E assim, pedindo permissão para iniciarmos, nós dizemos então que assim seja. O tema de hoje da nossa preleção é tudo é aprendizado. É fácil pensar, sim, tudo é aprendizado, a gente aprende uma receita nova, a gente aprende a lidar com o novo ou com o computador novo, né? A gente aprende todos os dias. Nós aprendemos de diversas maneiras, mas hoje a gente vai olhar com um olhar um pouco especial, um pouco diferente. Jesus, nessa prece que nós fizemos, nós caminhamos com Jesus. Era muito comum Jesus estar caminhando e as pessoas o procurar. Era muito comum e às vezes haviam muitas pessoas que iam andando, algumas queriam ser curadas, elas não estavam muito preocupadas com nada além de resolver o problema de saúde. Estavam com o coração fechado e a mente fechada. Só ficavam procurando Jesus para que ele curasse. Outras pessoas queriam ouvir, mas tinham vergonha, achavam que não eram dignas. E elas iam meio à distância, tentando ouvir Jesus, e aí até, mas eu quero estar na presença dele, eu quero aprender. E assim, inúmeras pessoas, muitos vaidosos, que queriam ser vistos do lado de Jesus, porque aí
É aquela expressão, né? Vai sentado na janelinha, né? Todo mundo me vendo o que eu estou fazendo, vendo as roupas que eu uso, enfim, inúmeras pessoas. Cada um com seu motivo. Um dia, um jovem muito rico procurou Jesus. E era até um momento mais calmo, não tinha muita gente. E aí os discípulos viram esse jovem chegando com as roupas de um moço muito rico. O moço chegou a Jesus com uma boa vontade muito grande e com sinceridade. E disse: Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olhou para ele e leu o coração dele e percebeu o que passava dentro dos sentimentos e das emoções daquele moço, os medos que ele tinha, as vergonhas que ele tinha, as defesas que ele usava para esconder tudo isso, o medo e a vergonha que ele sentia. Mas Jesus disse para ele: Olha, segue todas as leis e os profetas, como você é ensinado na religião. Mas, mestre, eu já fiz tudo isso, eu já faço tudo isso, eu sou uma pessoa bondosa. E Jesus viu que ele estava sendo sincero, mas havia algo que aquele moço não havia aprendido. Ainda não, porque ele tinha muito medo, e porque ele tinha vergonha, e porque ele não olhava para isso. Jesus disse para ele: Filho, vai e vende tudo que você tem, a sua casa, o seu carro, as suas roupas, brincadeira, o carro, né? Vende tudo, suas coisas caras, vende tudo, entrega para os pobres e vem me seguir. Porque Jesus estava falando com o coração daquele moço. E havia algo para aquele moço aprender. O moço parou e ficou triste, porque ele não conseguiria fazer aquilo. E esse moço se afastou, triste. Jesus continuou os seus ensinamentos. Vamos pensar, mais para frente eu vou falar de novo do moço, né? Vamos pensar essa atitude de Jesus. Jesus viu que tinha algo, uma lição muito dura. Será que nós também não evitamos aprender as lições de Jesus, do Evangelho? Será que a gente, terminando o nosso trabalho espiritual, terminando as nossas orações, nosso Evangelho no lar, terminando todas as nossas práticas espirituais, será que a gente, ao ler os textos, compreender, a gente utiliza dois mecanismos: assimilar o que veio no Evangelho no lar e acomodar isso, fazer aquele ensinamento se tornar seu? Aprender tem por base esses dois movimentos: assimilar e acomodar, não é? Acomodar que é como você construir um muro de pedras e a gente vai acomodando as pedras e vai colocando cimento, argamassa, e vai acomodando as pedras e a gente constrói um muro sólido, com base, né? Acomodando as pedras no formato que elas têm. Então, se tudo é aprendizado, e Jesus teve essa atitude com o moço, talvez ele quisesse alertar o rapaz que ele não estava realmente aprendendo. Diz a história que nos livros espíritas, né, diz o próprio moço, num dos livros que ele ditou, né, para médiuns, ele disse que com o nome fictício, ele disse na introdução do livro que ele era aquele moço e que ele ficou por muitos anos muito triste, frustrado com ele mesmo. Em outras palavras, a gente pode pensar que ele recusava a lição. Ele estava recusando aprender, porque o coração dele estava preso nas coisas materiais. E ele não encontrava a felicidade. Então, o sentimento dele era de impotência. Eu não consigo entender o que foi que Jesus disse. Como é que eu lido com isso? Como é que vai ser minha vida sem dinheiro? O que os outros vão pensar me vendo andando por aí com as roupas empoeiradas, seguindo Jesus?
Jesus partiu, né, do plano físico, os discípulos continuaram, e esse moço, mais adiante, anos depois, alguma coisa dentro dele, que ele estava tentando a todo custo não olhar, e estava em conflito, algo acomodou dentro dele, e ele procurou os discípulos. E começou a seguir os ensinamentos de Jesus, aprendendo com Pedro, com Tiago, com Lucas. Lucas não era discípulo, era médico, né? Mas me veio Lucas na cabeça. Ele começou a aprender. E nessa introdução desse livro, ele diz que algumas encarnações ele levou para entender, aprender o que Jesus tinha dito para ele. Porque ele precisava assimilar aqueles ensinamentos e acomodar dentro de si. Se tudo é aprendizado, o que é que a gente não tem aceitado da vida como lição? Não estamos assimilando. A gente faz as práticas, mas na hora que é necessário, os nossos sentimentos, as nossas emoções aparecem. Aquilo que a gente tenta a todo custo esconder, aparece. Quer ver um exemplo? Tem lá na série The Chosen, tem, eu acho que é na segunda temporada, The Chosen quer dizer os escolhidos, né? Está em alguns canais aí de streaming que a gente pode assistir. É muito bom, é muito interessante. E tem uma parte que Mateus era cobrador de impostos e ele tinha roupas caras. E ele andava com os discípulos que não usavam aquelas roupas. Mas Mateus tentava se fazer de humilde. E tem uma cena que Tomé está falando com ele, e que Tomé fica muito irritado, porque aí Mateus está tentando se fazer de humilde. E Tomé vira para ele e fala assim: o que me irrita é essa sua arrogância, né? E Mateus dá uma risada. Eu arrogante? Eu não sou arrogante. Será que a gente não conhece essa historinha? Quando dizem para a gente que somos arrogantes, a gente na hora diz que nós não somos. É típica resposta de um arrogante. A arrogante número um aqui está falando que é isso mesmo, né? O que é arrogância se não defesa contra um sentimento que a gente não olha? E como a gente se defende, a gente não aprende a lidar com o sentimento. Então, continuamos arrogantes. O jovem rico continuou vaidoso. Ele não podia abrir mão das coisas materiais, porque ele achava que aquilo era defesa, proteção para ele. Então, demorou bastante tempo para ele entender. Se vocês estão curiosos querendo saber quem era o jovem rico, ele tem alguns livros publicados e a gente conhece como o querido Miramês. Miramês era o jovem rico. E Miramês fala isso. Eu demorei algumas encarnações, mas eu continuo seguindo os ensinamentos de Jesus e eu continuo aprendendo. Então, quando a gente aceita e assimila a lição. O interessante é que eu tinha escrito sobre perda, eu fiz algumas anotações sobre a perda, e agora eu não sabia o que estava acontecendo em Portugal, né? Corri dar uma olhadinha. Como é que é para a gente lidar com perda? Como é que você se sente quando você perde um anel que você ganhou de presente, quando você perde o ônibus e vai chegar atrasado? Quando você perde a oportunidade de dizer algo para alguém e essa pessoa foi embora, mudou de cidade, brigou com você. Ou quando alguém parte para o plano espiritual. Essa eu acho que é a perda mais difícil para a gente. Será que é perda? Alguém que parte para o plano espiritual está cumprindo a sua missão, está seguindo a jornada, está vivo do outro lado da vida. O quão difícil para a gente é assimilar isso e aceitar? Qual é a defesa que a gente usa, que nos deixa sofrendo e sofrendo e sofrendo por encarnações? Às vezes a gente só revive uma perda que não é desta vida, é de outras, e a gente continua naquela tristeza.
naquele sentimento de perda, de vazio, né? Quando a perda acontece, o que é que a gente estava usando como defesa? O apego, o controle. Eu só fico bem se o filho estiver perto. Se o filho estiver longe, eu fico angustiada, não é? Eu só fico bem se eu estiver vendo o que está acontecendo. Então, assim, a nossa necessidade de estarmos sempre no controle. Perder é aprendizado para a nossa tentativa de controlar as pessoas, para a nossa tentativa de controlar o clima, o calor, o frio, a chuva intensa, a seca. No Brasil, a gente teve uma seca meio grande, né? É a nossa tentativa de controle, porque o real sentimento que nós temos é medo e insegurança. E o que é que Jesus nos ensina? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, não guardam semente nos celeiros. Contudo, Deus alimenta todas elas. Os ensinamentos espirituais são: confia, porque você não está desamparado. Aprende, aprende a confiar. E a gente insiste no medo. E a gente repete de ano. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando a gente está na escola, somos menores, somos crianças, e de repente a coisa não vai muito bem, e aí começam a dizer que nós vamos repetir de ano. Eu vou perder a oportunidade, os meus amigos vão para o ano seguinte, eu vou ficar, vou fazer de novo. Que sentimentos isso gera na gente, né? Fracassei, eu não sou boa o suficiente. Percebem que a gente às vezes tem sentimentos e emoções de infância que a gente vai mantendo sem aprender a lidar com eles e a gente vai repetindo em medo de perder o emprego, medo de fracassar no casamento, medo do clima, por esse sentimento de fragilidade e impotência. Mas, por que que um aluno repete de ano? Por que que ele precisa? Por que que os professores, a equipe pedagógica fala é melhor para esse aluno voltar e aprender de novo? Quem sabe ele muda de atitude em relação ao estudo, a aprender. Quem sabe haja uma mudança para assimilar esse conteúdo e acomodar. Muitas vezes, quem repete o ano, né? Não sei quantos daqui tiveram que passar por essa experiência, mas tudo é aprendizado. Não foi um castigo, não foi a punição, foi uma nova oportunidade, porque o comportamento precisava ser mudado. Então, quem sabe, nessa nova oportunidade, novos colegas, outros professores, uma outra didática de ensino, tudo isso é fora da gente. Ah, aquela professora era má, era ruim. Esta é boa. Não, o movimento ele é interno. A aprendizagem é eu vou encarar isso e eu vou aprender. Talvez com um pouco de ajuda fique melhor. A ajuda vem das pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, o sentimento de perda do ano e eu tenho que fazer de novo, será que passa inicialmente por um susto? A mudança acontece muito rápida, de repente aconteceu uma catástrofe, uma tragédia, eu vou ter que aprender outra vez porque eu fracassei, não é? E aí o movimento é, em vez da gente separar isso dentro da gente, entrar em conflito, como eu me sinto, como eu não vou aprender igual o jovem rico, talvez a gente poder falar assim, ok, realmente eu tenho apego à matéria, realmente eu tenho medo, mas eu vou mudar de atitude. Então, a aprendizagem, ela se repete, muitas vezes o tema da nossa vida se repete várias vezes, não é porque Deus está punindo a gente, é porque a gente ainda não aprendeu. E aprender é decidir aprender, é aceitar. Realmente sou arrogante, hein?
Quando eu tinha 20 anos, me diziam que eu era arrogante, eu olhava assustada para as pessoas e falava assim, se elas soubessem como eu tenho medo de gente, elas entenderiam a minha cara. E não era arrogância, era proteção exagerada, né? Então, a gente pensar um pouco nas nossas reações exageradas para quando acontece algo que a gente não gosta, para quando acontece algo que intimida a gente, que assusta, que nos mostra que somos impotentes, que somos pequenos e frágeis, que somos medrosos. É difícil, né? Assumir, eu sou medrosa, eu sou medroso, né? Porém, é só aceitando isso é que a gente aprende o que eu vou fazer. Como o aluno que repete de ano, muda de atitude, e aí começa a ganhar autoconfiança, receber uma ajuda diferente, aceitar essa ajuda e melhora as suas notas. A minha filha, a caçula, ela praticamente reprovou na faculdade, no primeiro ano de faculdade, em genética. Ela entrou em desespero. Eu não entendo genética. Eu vou perder o ano por causa de genética. E ela agora eu me lembrei disso, acabei de me lembrar. Ela usou o último mês daquele ano para sentar e estudar. Ela falou: eu vou entender isso. Assimilar, ti- equilibrar as emoções e o medo da reprovação, assimilar o conteúdo, conversar com os colegas, fazer resumo, pedir ajuda, fazer os exercícios, experimentar, viver aquilo, para que isso seja acomodado como conhecimento próprio, como as pedras que a gente acomoda colocando argamassa para fazer uma bela de uma parede resistente, né? Tudo é aprendizado, logo eu colocaria nessa equação, para a gente aprender, a gente precisa agir, se movimentar, ir em direção ao aprendizado. O que é que eu tenho que aprender com essa lição? Assim como Miramês. Antes, naquela encarnação, ele falou: eu tenho que procurar os discípulos. Eu não posso continuar sendo vaidoso e mesquinho. Eu tenho que fazer algo indo em direção aos outros. Daí é que, por exemplo, ouvindo hoje sobre os acontecimentos em Portugal, o que aconteceu na Espanha também há um ano atrás, acontece periodicamente numa época que a gente sabe que é transição planetária, todos nós sabemos que isso vai acontecer. Está lá, falado. No final dos tempos, vocês vão sofrer tribulações. Está no Apocalipse. Jesus disse isso na última ceia. E o que é que a gente aprendeu dos ensinamentos de Jesus? Ter medo? Se trancar dentro de casa? Ou aprender a assimilar esses ensinamentos, que é na ação que a gente se transforma, é assimilando, acomodando os ensinamentos e agindo, mudando a atitude. Talvez orando mais, talvez fazendo melhor evangelho no lar, talvez buscando a calma através desse contato espiritual com Jesus, com a espiritualidade, distribuindo isso para as pessoas. Se não dá para ir lá levar alimento para quem está no meio da enchente, a gente pode colaborar de inúmeras formas e assim aprender a sair desse lugar do mundo, que é isso que nos faz voltar, receber as mesmas lições. Em algum momento a gente precisa se movimentar e agir. Que seja em direção a você mesmo, a cuidar bem de você, a gostar bastante de você, como Miramês. E aí ele fez a escolha certa, procurou os discípulos e seguiu Jesus. Vamos então, podemos encerrar com uma prece nesse momento, fechando mais uma vez os nossos olhos. Pensando no planeta, pensando o quanto que podemos olhar, amado Mestre, para o planeta azul, vendo os mares, as baleias, os cardumes de peixes.
os golfinhos brincalhões, os pinguins pulando nas geleiras, das geleiras no oceano congelado, escorregando e se divertindo, os ursos polares caçando e vivendo. Amado Mestre, pensamos nos desertos, onde existem lagartos, pequenas vidas, rosas do deserto, oásis com plantas, o deserto que se movimenta com o vento, o que fecunda as florestas, como fecunda a floresta amazônica. Nós vamos olhando para as florestas tropicais, amado Mestre, e vamos vendo tudo que existe de exuberante na região dos trópicos, seja na Ásia, seja nas Américas, na Polinésia, a vida exuberante, abundante, úmida e quente. Olhamos para todas as regiões do planeta, Senhor, e a natureza nos mostra como é que é aprender, como é que é crescer, multiplicar, como é que é renovar a chuva no seu ciclo, trazendo a limpeza. E depois nós vamos, como seres humanos, fazer a reconstrução das enchentes. Amado Jesus, olhando assim o planeta, podemos ver as pessoas dando as mãos, ajudando umas às outras. Quem não pode, ajuda de longe. Quem pode, arregaça as mangas, dobra a barra da calça, põe as galochas e vai na chuva ajudar. Assim nós somos humanos, Senhor. Assim nós somos solidários. Oramos por quem necessita. Pensamos em quem perdeu tudo e nós não perdemos nada. Pensamos, Senhor, em quem está enfermo, hospitalizado, quem está em coma, quem sofre de alguma doença por muitos anos, quem está com Alzheimer, quem está com Parkinson, quem tem demência. E nós não. Nós vibramos por todas essas pessoas, Senhor. Vibramos o amor, o carinho, o cuidado, para que ninguém, Senhor, fique desabrigado. Ninguém, Senhor, fique solitário, triste ou desamparado. Vibramos o amor do nosso coração, que a humanidade inteira receba, independentemente, Senhor, se são pessoas boas ou não boas, se são pessoas que aprenderam ou as que ainda vão ter muito que aprender. Nós vibramos por todas, com ternura, com carinho e com muito cuidado. E assim, Mestre, abençoa a nossa família, ilumina o nosso lar, nós te pedimos. Que o nosso coração seja uma fonte a jorrar carinho, amor e compreensão. Que os nossos pensamentos sejam leves e puros. Que sejamos cada vez mais inocentes, Senhor, mais bondosos, mais luz. E assim pedimos permissão para encerrar esta preleção na noite de hoje, agradecendo, Mestre, porque caminhamos ao teu lado. E assim dizemos, que assim seja. Ei, super brigadão, Elaine. Ó, cheio de coraçãozinho. O pessoal aqui curtiu bastante. Que aprendizado que você trouxe para nós. Nossa, muito legal mesmo. E é bem isso, né? Aquele aprendizado interior. Valeu. Obrigadão mesmo. E o grupo aqui tava com saudade aqui, ó. Gostoso.